público e assim sucessivamente. Hoje, nós iremos tratar sobre os princípios. O que são esses princípios? Todos pautados, pessoal, à administração pública, certo? Aos entes governamentais. O princípio, ele é uma base de estudo, certo? Os princípios, eles surgem como uma base de estudo, uma conclusão de estudos sobre determinados comportamentos em um determinado ambiente. Toma. Em um determinado ambiente. O que é que acontece? Na administração pública, esses princípios, eles são uma base, né? Uma base de estudo, uma base de introdução ao comportamento, o que é permitido e o que não é permitido como tomadas de atitudes, ok? O que é que ele diz aqui, o conceito, né, sobre princípio na administração pública? Os princípios são proposições básicas, fundamentais, típicas, que condicionam todas as estruturas e institutos subsequentes de uma disciplina. São os alicerces, os fundamentos da ciência e surgem como parâmetros para a interpretação de normas jurídicas. Então, o que é que esse princípio irá ajudar a administração pública? Ele irá dar um norte, né? Ele irá nortear, ele dará um posicionamento, uma posição, uma linha, um alicerce para que os servidores públicos, como também a sociedade, tenham uma base de interpretação, não é, sobre determinado comportamento. E esses comportamentos, né, esses princípios, eles são tidos como legais, ou seja, eles sempre possuem uma base legal para a sua criação. Tanto eles vão ajudar na criação das leis, como eles irão fundamentar algumas leis já presentes. No caso da administração pública, né, os estudos desses princípios, pessoal, às vezes vocês falam, tá sem som para vocês? Rizomar disse que tá sem som para ela. Para mim, não, tá bem, para mim. Para mim Rizomar, tu também conseguiu? está bem, professora. Para mim está ótimo. Mas eu gostaria de saber, professora, se aí vai ser o mesmo assunto da aula passada, é? Não, não. É, porque o Hoje nós primeiro iremos item estudar sobre daí eu tô... princípios. A aula passada foi a introdução ao direito administrativo, o conceito. Rizomar diz já se conseguiu voltar o dela ou não. Certo, pessoal? E o que foi que aconteceu da administração pública com a criação dos seus princípios, né? A base que norteou, não é, a administrar, né? A administração, vamos falar a questão de administrar, de fato, o setor administrativo, né? O que foi que os princípios influenciaram nisto, né? O estudo desses princípios orientadores da atuação estatal é o que se denomina regime jurídico administrativo. O que é esse regime jurídico administrativo, né? É um conjunto harmônico de princípios, né, ou seja, de bases comportamentais, que definem a lógica da atuação do ente. Tem alguém com o fone ligado? Conjunto harmônico de princípios que definem a lógica da atuação do ente público, ou seja, a atuação, né, decisões, comportamentos do ente público, a qual se baseia na existência de limitações e prerrogativas em face do interesse público. Esses princípios devem resguardar essa lógica, havendo entre eles um ponto de coincidência. Bom, pessoal, eu acabei de mencionar para vocês que o princípio foi um estudo, né, uma base que irá nortear a regularização do comportamento, neste caso da administração pública, do seu funcionário, do servidor público, né, do representante do povo, aquele que exerce qualquer cargo na instituição pública. Como também tem como base o entendimento social, né, a interpretação social. O que é que a sociedade sabe,
não é? Como é que a sociedade pode acompanhar a administração de um município, de um estado, né? Então, para toda aquela reclamação, todo para aquele aparato, né, de conhecimento para saber se a atitude de um gestor está correta ou incorreta, ele tem que ter uma base de informação. E com essa base de informação começa com comportamento. Então, esse comportamento ele teve como base de certo ou errado mediante o estudo dos princípios. No caso da administração pública, com esse estudo surgiu o quê? O regime jurídico administrativo. Como é que a administração pública irá funcionar? Qual é o regime jurídico? Qual é a base legal desses princípios na administração pública? Ele nos diz que o regime jurídico administrativo é um conjunto de princípios onde irá regularizar, né, a atuação do ente público. Então, o ente público é representado por quem? Por seus funcionários, né? Por seu gestor, o qual se baseia na existência de limitações e prerrogativas. Por exemplo, um prefeito ele tem a liberdade de tomar qualquer atitude dentro da administração pública. Xixi, só o primeiro tempo. E o orçamento dormiu. Antônio, teu áudio está ligado. Pessoal, o administrador, o gestor, né, de um município, de um estado, ele tem liberdade de atuação? Eu O que acredito é que que não. vocês acham? Pessoal, um gestor, ele não tem liberdade de atuação. Ele tem suas limitações e suas prerrogativas. Onde é que eu vou ter a base de limitação da atitude de um gestor? Mediante a lei, ok? Então, o gestor, eu mencionei para vocês na aula passada, nós temos a Constituição Federal, a Constituição de 1988, que é a última Constituição brasileira, que ela é considerada a nossa carta-mãe, né? A carta magna, a mãe de todas as leis brasileiras, é a nossa Constituição. Então, a Constituição, ela tem um aparato constitucional pautado para o direito constitucional e tem seu aparato administrativo, pautado para o direito administrativo da gestão pública. Não é isso? Então, onde encontramos essas limitações e prerrogativas para a administração pública? Na nossa Constituição Federal. Então, para quem tiver curiosidade, eu indico, pessoal, baixem aí na internet a Constituição Federal, leiam, façam uma leitura nela, sem compromisso. Podem ler a Constituição, a lei todinha, e vocês vão entender, começar a entender, não precisa ter aquela interpretação profunda, mas tenham a curiosidade de ler a Constituição, porque vocês vão ver toda a questão administrativa, toda a questão de administração pública está pautada na Constituição Federal Brasileira de 88. Então, eu indico a vocês essa leitura, certo? E lá nós iremos encontrar, de fato, as limitações e as prerrogativas em face do interesse Professora, público. Pessoal, a administração pública está aqui para pautar, né? Para regularizar, para fazer valer, para gerar para a sociedade, né? Como diz o Estado, tem que proporcionar à sociedade liberdade, né? Liberdade de ir e vir, saúde, educação, alimentos, assistência social, uma previdência, toda a responsabilidade estatal. Toda a responsabilidade da administração pública está pautada em quê? No professora, interesse. a senhora disse que era para pesquisar como Constituição o quê? Federal? Você vai botar assim lá no Google. Porque eu não sei escrever nesse. Você vai pesquisar. Aqui o texto. Você vai pesquisar assim, ó. Certo? É uma lei. Essa daqui é a nossa carta. Ai, meu Deus. Essa daqui é a nossa Carta Magna, Constituição Federal Brasileira de 1988. Você pode. Deixa eu anotar, professora, por favor. Pronto, fica à vontade. E pode pesquisar e faça uma leiturazinha rápida, uma leiturazinha básica, que dá certo. Vou anotar aqui. 1900.
88. Obrigada, professora. Ou algum colega que conseguir baixar, compartilha no grupo de vocês. É uma lei, é a lei brasileira, né? Certo, pessoal? Entenderam? Então, a administração pública está pautada no interesse da coletividade, no interesse da sociedade, de fazer valer as leis, certo? Esses princípios devem resguardar essa lógica, havendo entre elas um ponto de coincidência. Que coincidência é essa que ele está mencionando? O interesse coletivo, certo, pessoal? Alguma dúvida sobre o conceito de princípios? É uma base comportamental, né? Ela veio ali para dar um alicerce, uma força legal na regularização do comportamento, para entender o que é certo e o que é errado, né? Vou fazer aquela questão da questão moral, o que é certo e o que é errado no comportamento humano. Neste caso, nós temos uma base que irá nortear o que é certo e errado dentro de uma função, certo? Dentro de um cargo. E nesse caso, é o cargo da administração pública, ok? Bom, pessoal, vamos dar início ao nosso primeiro princípio. Primeiro, eu quero mencionar para vocês que nós temos dois tipos de princípios na administração pública. Nós temos aqueles princípios implícitos e os explícitos na Constituição Federal, ok? Nós temos o artigo 37 da Constituição Federal, que ele vai nos especificar, né, de forma taxativa, de forma expressa, alguns princípios da administração pública. O artigo 37 irá reunir alguns princípios na questão da administração pública, ok? Na base de comportamento do seu gestor, do seu servidor público. Já a questão dos princípios implícitos, né, estão pautados também dentro da Constituição, mas não estão especificamente no artigo 37. Estão espalhados por toda a nossa Constituição Federal, ok? Mediante esses princípios implícitos, nós temos o primeiro princípio que deu base à administração pública. É o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, certo? Como todos nós sabemos, o que é supremacia, né? É uma superioridade, né? Quem é aquela questão de superior, de maior. No nosso caso da administração pública, de quem é o interesse maior? Não é da coletividade? O interesse, o interesse maior não é do interesse público, da coletividade. Então, nós temos uma supremacia do interesse público sobre o particular. Ou seja, eu tenho um governador, que é o gestor, né, supremo do Estado, e tem uma coletividade estatal, né? Tem o público de um determinado Estado. E o gestor está com vontade íntima dele, uma questão pessoal, uma questão de abrilhantar o seu cargo, a sua posição ou elevar o seu nome, de tomar uma atitude de interesse particular, né? Ou seja, eu vou mandar asfaltar somente a minha rua. Não um interesse particular, asfaltar somente uma rua do município e logo a rua do gestor. Então, ali ele está revertendo o princípio da supremacia. Ele está colocando interesse particular em cima do interesse público. E não é isso que a administração pública vem a nos dizer. Os entes, né, os gestores daquela administração, daquele município, daquele estado, daquele país, né, ele tem como interesse colocar o interesse do povo em primeiro lugar. Então, não vale as questões particulares, não vale o interesse particular, seja de um gestor, seja de um representante comunitário. Sempre o interesse da coletividade. Uma decisão de projeto. Vamos fazer uma iluminação pública. Aquela iluminação pública irá beneficiar mais de uma pessoa, irá beneficiar a coletividade, ou aquela iluminação pública é por um interesse particular. Então, se for por um interesse particular, não é uma administração pública correta. Nós temos aqui a supremacia do interesse público sobre o particular, onde o conceito diz assim: é um princípio indispensável para o convívio social, supremacia é superioridade, sobreposição do interesse público face ao interesse individual.
vincula o legislador e a autoridade administrativa em toda a sua atuação. Então, qualquer atitude tomada por uma entidade pública, né, por um órgão público, por um servidor público, ele tem que estar pautado no interesse da coletividade, onde a coletividade irá ter benefícios com aquela determinada atitude, certo, pessoal? Deixa eu dar continuidade aqui. Já está sem passar os slides. Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? Ai, meu Deus, já estou sem conseguir passar. Então, o que é que ele diz? Não é superioridade do Estado, do administrador, e sim do interesse público. Por exemplo, por conta das cláusulas exorbitantes, o Estado poderá alterar o contrato administrativo em nome da supremacia. Ou seja, eu faço uma contratação, né, com empresa privada para uma determinada prestação de serviços. Não é isso? Então, o que é que acontece? As cláusulas contratuais, ou seja, a questão financeira daquele contrato, né, como uma das cláusulas é o pagamento, então, digamos que esse pagamento ele começa a ter uma onerosidade excessiva, onde irá beneficiar a empresa privada. E essa onerosidade excessiva, fora que ultrapassa, né, de forma irregular o que foi acordado no início contratual, ele começa a prejudicar o ente estatal, ele começa a prejudicar o interesse público. Por quê? Porque verbas vão ser encaminhadas somente para uma obra, somente para uma aquisição, somente para um determinado contrato, a execução de um determinado contrato, onde demais contratos, demais necessidades públicas não poderão ocorrer por causa dessa onerosidade excessiva contratual. Então, o que é que o Estado pode realizar quando começar a observar que está tendo essa irregularidade, né? Que esse contrato ele está perdendo sua eficácia, perdendo sua validade, está indo contra as cláusulas contratuais de início. As cláusulas exorbitantes, o Estado poderá alterar o contrato administrativo em nome da supremacia do interesse público. Então, o Estado pode pedir uma revisão contratual, o Estado pode tentar diminuir ali as verbas, né? A questão financeira daquele contrato, como ele também pode pedir a extinção daquele contrato por quebras de cláusulas contratuais. Por quê? Porque está prejudicando a supremacia, o interesse da coletividade. Estão entendendo, pessoal? Boa noite, professora. Boa noite. A supremacia é só para o Estado federal ou também pode ser o particular, não? É sobre o particular, né? Sobre o particular, porque nós temos a hierarquia, né? Primeiro o federal, depois o estadual, depois os municipais, não é isso? Certo. É sobre o particular, ok? É sobre Ok. interesses particulares, ok? Ok. Outro exemplo, atos administrativos são autoexecutáveis, não precisam de autorização do judiciário. Pessoal, nós vamos já ver, já no princípio da autotutela, que o Estado, ele tem supremacia, né, e poder de decisão. Então, o Estado, mediante essa supremacia do interesse público sobre o privado, né, sobre o particular, ele pode se auto-executar. Ou seja, ele deu início a um contrato, ele pode solicitar extinção contratual. É questão de irregularidade. O Estado, mediante o Estado não, a administração pública, né, pode ser ela qual for, a administração pública, ela tem poder, né, de auto-executar os seus contratos
de extinguir seus contratos, de extinguir decisões e de tomar decisões. Por quê? Porque ele é responsável por suas atitudes, porque ele está ali representando a vontade do povo. Quem é que coloca, não é isso? Quem é que coloca um gestor para cumprir um determinado cargo, como o poder executivo, né, as chefias? É o povo. O povo elege, mediante o voto direto e secreto, seus governantes, seus representantes, não é isso? Então, o povo está elegendo uma pessoa que irá lhe representar, seja um presidente, um governador, um senador, um deputado, um representante de comunidade, um representante de associação. Estas pessoas foram eleitas, né, mediante voto, mediante votação, mediante assembleia, para constituir esses determinados cargos. Como uma das principais atividades deste cargo é representar, né, o interesse da coletividade. Por exemplo, os presidentes de associação, eles não estão ali lutando pelo interesse da sua comunidade, do seu bairro. Então, eles não foram eleitos, o povo da Assembleia, né, o povo da associação, os integrantes da Assembleia não elegeram um representante mediante a sua confiabilidade para representá-los. Então, ali eles estão exercendo uma administração pública, onde vocês mesmos, as associações, eles possuem o poder de decisão. Vocês votam, vocês iniciam projetos, vocês extinguem projetos, é a questão da administração pública, né? E o que é que acontece quando eles dizem não precisa da autorização do judiciário? Porque os judiciários, lembram que nós estudamos poder legislativo, executivo e judiciário na aula passada? O poder judiciário é quando nós já precisamos de uma terceira pessoa para julgar uma decisão, para julgar uma tomada de atitude, não é isso? Então, o judiciário, ele necessita ser provocado. Então, eu tenho que solicitar, mediante o juiz, uma tomada de atitude sobre uma determinada ação. E não é isso que acontece de forma direta no ente administrativo da gestão pública. Por quê? Porque a gestão pública possui a sua auto-executoriedade. Eles podem auto-executar-se, certo? Mais à frente nós vamos ver especificamente sobre isso, não necessitando ali de permissão de um juiz para extinguir ou não uma tomada de atitude, tendo nela somente a questão da irregularidade. Certo, pessoal? Eu coloquei aqui, o interesse público é igual às prerrogativas e às obrigações da administração pública. Uma vez identificado o interesse público, a administração não pode dispor, ela tem que cuidar, proteger, perseguir esse interesse público. Pessoal, o que é dispor? Quando eu digo assim, você não pode dispor de um direito. Vocês não podem negar, abrir mão de um direito, não é isso? Quando a gente diz assim, a administração não pode dispor, ou seja, a administração pública ela não pode negar os direitos da coletividade. A administração pública ela não pode extinguir direitos do povo, né? E acabar com o direito do povo. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Nós, cidadãos, nós não podemos dispor sobre os nossos direitos. O que é isso? Eu não posso abrir mão do meu direito, não é isso? Quando você sai de um ambiente de trabalho, né? Você não vai em busca das suas verbas trabalhistas pelo tempo de serviço naquela empresa, então você está indo em busca de seus direitos. Ou você vai abrir mão de uma quantia que irá lhe ajudar por um determinado tempo de reestruturação. Então, quando diz assim, não vamos dispor, é que não podemos abrir mão, não podemos negar, não podemos deixar de realizar um determinado direito. E no caso da administração pública, né, o administrador não pode negar, deixar de cumprir, deixar de realizar ações em relação ao interesse público. Por quê? Porque a administração pública ela tem que cuidar, proteger e perseguir o interesse da
coletividade. Certo, pessoal? Aí eu trouxe aqui um conceito sobre de um doutrinador, onde ele diz assim, Celso Antônio Bandeira de Mello diz que o interesse público sobre o privado significa que, sendo interesses qualificados como próprios da coletividade, né, internos ao setor público, não se encontram à livre disposição de quem quer que seja, né? Ou seja, não tal Deus dará, por serem inapropriáveis. O próprio órgão administrativo que os representa não tem disponibilidade sobre eles, no sentido que lhe incumbe apenas curá-los, o que é também um dever na estrita conformidade do que dispõe o intuito legis. As pessoas administrativas não têm, portanto, disponibilidade sobre interesses públicos confiados à sua guarda e realização. O que é disponibilidade? Ter a opção de cumprir ou não. Na administração pública, em nossos direitos pessoais, nossos direitos de sociedade, coletividade, de ente público, nós não podemos dispor, ou seja, abrir mão de direitos. Certo, pessoal? Ô, Entenderam? professora, esses Oi. bancos privados, os bancos privados, né? Esses bancos privados, quais os direitos deles diante do poder público? O banco privado Sim, é a obediência ao ente público, à administração pública. Eles têm os regimentos internos deles, eles têm a questão de protocolos, as questões administrativas, mas eles são privados, como o próprio nome já diz. O que acontece com a entidade pública referente a uma situação da administração pública? Ele só não pode dispor, né, do interesse público, ou seja, ele só não pode macular o interesse público, prejudicar a sociedade em relação ao interesse da coletividade, não o interesse do particular, né? Porque esses bancos privados, eles cuidam de interesses particulares e não de interesses da coletividade. é isso mesmo. É isso aí, obrigada. Por nada. É um princípio, como eu já mencionei, implícito no texto constitucional. Esse princípio ele não está escrito de forma expressa no texto da Constituição, embora se encontrem inúmeras regras constitucionais que a ele aludem ou impliquem manifestações concretas dessa superioridade do interesse público. Deu para entender, pessoal, o conceito? Deu para entender, assim, eu acho que assim, o poder público é uma coisa e o poder privado outro, né? Sim, Porque o poder privado, eles têm as leis dele lá, a lei é assim, né? Entre aspas, como se diz, mas sempre também regendo um pouco do poder público, nos bancos públicos, né? Como Caixa Econômica, Banco do Brasil, né? é porque a senhora já está levando mais para uma questão de sociedade e economia mista, que é aquela que nós temos interesses públicos e privados, né, que é a questão da Caixa Econômica, e a questão dos outros bancos privados. Aqui, eu estou falando mais em relação à administração pública, pautada para onde? Para o município e para o Sim, eu Estado, entendi. Não, eu né? também entendi. É porque eu dei só Está esses exemplos. entendendo? Entendi Entende? que é sobre o problema do município, o prefeito, o governador, o presidente. Eu entendi que são Entendeu, poderes né? públicos que Sim, fazem, trabalham para o público, não para eles para pessoalmente, o povo. como Isso, você exato. falou aí. Eu entendi, eu só pedi esse exemplo para eu poder entender um pouco do que eu tinha uma dúvida em alguma coisa, mas obrigada aí. Eu consegui tirar a tua dúvida? Tirou, sim, conseguiu. Pronto, que bom. Bom, pessoal, o segundo princípio também implícito na Constituição Federal é o princípio da indisponibilidade do interesse público, né? Que nós acabamos de ver a questão do dispor, né? Nós não podemos abrir mão. Então, nós iremos fundamentar onde? No princípio da indisponibilidade do interesse público. No primeiro princípio, nós vimos que a supremacia, né, superioridade do interesse do povo sobre o interesse particular. E agora, para dar uma para complementar a supremacia do interesse público ao particular, nós vamos falar sobre a sua indisponibilidade de direitos, ou seja, o poder público não pode abrir mão do direito do povo. O poder público não pode deixar de representar
o povo, de em busca de melhorias para o povo, de fornecer ao povo, né, à coletividade, à sociedade, todas as suas obrigações. E como eu mencionei para vocês, onde está pautada a questão da legalidade e das prerrogativas, não é, dos interesses públicos na Constituição Federal. Lendo a Constituição Federal, né, quando vocês tiverem um tempinho, ela é grandinha, mas vocês vão ler no dia a dia de vocês, vocês vão ver que lá na Constituição vocês vão clarear os pensamentos em relação a qual é o direito do povo, né? E lá também diz, a competência do prefeito é essa, a competência do governador, do deputado, do senador, na Constituição é nossa mãe, né? Nossa lei maior. Então, ela está pautada muito para a questão da administração pública. Então, é A lá Carta que nós Magna, iremos né? ter o norte da sua legalidade. Oi, Anália? Diga a Carta Magna, né? A Carta Magna, a Carta Mãe, né, que nós temos. Então, o que diz Que a rege o país, indisponibilidade? né? Aí dela se tira a estadual e a municipal, né? Isso, como qualquer outra lei, tem que estar Certo, pautada na Constituição. ok. O administrador não pode abrir mão do interesse público. É o limite ao princípio da supremacia e significa a disponibilidade, né? Que nós acabamos de ver a questão do conceito de dispor. A expressão interesse público representa uma categoria contrária ao interesse privado, individual. Consiste no interesse do todo, do conjunto social. Para o autor Celso Antônio Bandeira de Mello, ele diz o seguinte: o interesse público deve ser conceituado como o interesse resultante dos interesses que os indivíduos pessoalmente têm, quando considerados em sua qualidade de membros da sociedade e pelo simples fato de o serem. Por exemplo, aqui na nossa cidade de Araripim, nós estamos tendo um debate muito grande em relação à água, fornecimento de água, não é isso? É isso, que é interesse público, né? Exatamente. É o interesse público. Você pode abrir mão do seu direito de ter água encanada? Não, não. Não. É o interesse Então, você público. está aqui. Princípio da indisponibilidade do interesse público. Tendo como exemplo da água, não é? Um fator primordial para a vida em comunidade. Não é isso? A água, como é que nós chamamos a água? A água é um bem indispensável à vida. Não é isso? Verdade. Então, indispensável, indisponível, indisponibilidade do interesse público, É uma não é? obrigação, né, pública de dar água, como a Constituição diz, né? Exatamente. Educação, Então, de quem é moradia, a competência para ministrar? De quem é a competência para fornecer esse direito à coletividade? Do ente público, é, não é isso? Então, nós temos aqui o Estado como responsável desta administração, não é isso? Como a Constituição nos diz, né? Que ele tem que dispor à comunidade. A questão da energia, da iluminação, nós não temos também como indispensável à vida. A questão das luzes é como a gente diz, a gente hoje em dia só não vive sem água e sem luz, né? E sem alimento. O resto a gente se adapta. Não é o que geralmente o pessoal comenta, né? Quando está faltando energia. verdade. São Então, direitos públicos que a gente tem, que o governo tem, federal, estadual e municipal, fornecer à sociedade. Isso é um direito garantido pela Constituição. exatamente. É justamente isso. E esse direito está pautado aonde, Anália? No poder público. Eles No têm que nos princípio da oferecer indisponibilidade do interesse interesse público, público. a Da sociedade supremacia do interesse público sobre o privado, mas nesse caso mais sobre o princípio da indisponibilidade do interesse público. Entenderam, pessoal, o conceito? Função pública. Atividade em nome do interesse do povo.
Se o direito não é do administrador, se o interesse não é do administrado, ele não pode abrir mão dele, ok? Não importa se na minha casa eu estou conseguindo chegar água de 15 em 15 dias, mas na casa no outro bairro, no bairro vizinho, no restante da cidade, não está tendo água. Então, só porque na minha tem, eu não vou lutar pelo direito de outra? Tem Não. que lutar por direito de todos iguais, né? Todos são iguais perante a lei. Exatamente. Então, o ente público, o administrador público, ele tem como fundamental o interesse do povo. Um exemplo, né? A licitação, né? No ato de contratar, né? Nós temos contratações, as questões das licitações. Ocorre um edital, né? Uma chamada pública, é divulgado, não é? Perante redes de comunicação, sobre a necessidade de contratação de um determinado serviço pela entidade pública. Ok? Então, essa licitação, nós temos o princípio da transparência. Então, ela tem que ser uma coisa transparente. Vocês conhecem, vocês já perceberam, já sabem, eu acredito que todos tenham conhecimento, que todo município, todo município, estado, enfim, qualquer entidade pública, ele deve ser transparente nas suas tomadas de atitudes. Por exemplo, quando nós passamos em frente a uma obra do estado ou do município, não tem aquelas placas mencionando quem é o responsável pela obra, se é estadual, se é municipal, a empresa contratada e o valor da obra e a Certo? data de início e de fim. Uhum. Então, nós estamos falando sobre a transparência das tomadas de atitude da administração pública, certo? O próprio nome já disse, portal da transparência. Está ali todas as informações, contratados, valores, né, cargos. Não é isso? Então, a administração pública, ela tem que ser transparente nas suas atitudes. O que é ser transparente? Né? É informar o povo tem interesse de saber como é que anda a administração pública, né? Onde é que estão sendo investidos os valores repassados pela federação e assim sucessivamente. Mas vamos voltar aqui para esse exemplo. Licitação como questão de transparência. Escolhe-se a melhor proposta, a mais vantajosa para o interesse público. Ocorre a licitação obrigatória no caso, porém, o administrador justifica como uma dispensa falsa e contrata diretamente uma empresa, certo? Se ele abre mão de escolher a mais vantajosa, ele está abrindo mão do interesse público, está colocando em cima de quem? O interesse particular. Próprio deles, né? Não é isso? Isso. O abuso na contratação temporária de cargos em comissões viola o princípio da indisponibilidade. Certo, pessoal? Quando eu coloco interesses particulares na frente de interesses públicos, eu estou violando o princípio da indisponibilidade. Eu estou abrindo mão de um direito do Direito povo. público. Certo? Quando eu ultrapasso protocolos, né? Quando eu ultrapasso setores administrativos, quando eu vou direto para a execução da obra sem licitação, eu não estou disponibilizando o interesse do povo, eu não estou contratando uma determinada empresa. Para eu ter a justificativa de contratar uma determinada empresa, questões administrativas de protocolo já tem que vir acontecendo para justificar uma determinada contratação. Porque, de fato, nós sabemos que existem situações que não necessitam de licitação, não é? Ou seja, o valor da obra, o valor da contratação, o valor da aquisição de um determinado produto, né? Nós temos um teto que até esse teto não precisa licitar, né? Justifica o valor do produto como sendo produto de valores baixos e pode contratar sem a licitação, mas isto é de forma legal, né? Isso está escrito. Então, toda a fundamentação ela deve ser legal. Eu não posso estar pulando setores, saindo da cabeça e direto ao gestor para pedir a execução daquele contrato. Não tem como. Então, protocolos devem ser realizados.
Certo, pessoal? Certo, porque a transparência é para mostrar ao povo que está gastando aquele dinheiro naquela obra direitinho, para informar a população, a sociedade, que está usando o dinheiro correto, né? Mas, como a professora falou, que vem outras verbas que não precisa de licitação, porque já vem o teto para aquilo, X. É assim? Isso. Existem situações que não precisam licitar, porque já são de valores pequenos, Exato. né? E o teto permite a compra direta. Oh, meu Deus. Pronto. Considera-se interesse primário. Vamos aqui para dois conceitos. Cadê o lapisinho? Nós temos o interesse primário, ainda vou aprender a usar essa, e o interesse público secundário. O que é o interesse primário? Considera-se interesse público primário o resultado da soma dos interesses individuais enquanto partícipes de uma sociedade. Por exemplo, eu vou manifestando meu interesse e o meu grupo vai aumentando, o meu grupo vai aumentando, o meu grupo vai aumentando. Então, o interesse que era de um, percebe-se que não é somente de um, mas é o interesse de uma coletividade, também denominado interesses públicos propriamente ditos. E o interesse público secundário consiste nos anseios do Estado, considerado como pessoa jurídica, um simples sujeito de direitos. São os interesses privados desse sujeito. Ressalta-se que o Estado, da forma como foi concebido no ordenamento jurídico brasileiro, só poderá defender seus próprios interesses privados, que são os secundários, quando não existir conflitos com os interesses públicos primários, certo? Por exemplo, o que é que acontece com o interesse público secundário? O Estado, né, tem uma tomada de atitude. Só que essa tomada de atitude ainda não foi discutida pelo povo, mas também não é algo que venha prejudicar o povo, a coletividade, a sociedade. Então, se eu colocar em prática, também irá beneficiar a coletividade. Só que ainda não teve interesse de ser só que ainda não teve interesse público primário, ainda não ocorreu uma manifestação de interesse da coletividade. Então, o que é que o Estado pode fazer? Ele comprovando que não existe conflito de interesses nessa tomada de atitudes, ou seja, o povo, né, o público primário, nunca questionou tal fato, como também não irá prejudicá-los. Então, o Estado pode tomar aquela atitude daquele determinado projeto, daquele determinado interesse, como público superior ao público primário, porque não teve conflito. Certo, pessoal? Quer dizer que o Então, interesse primário é aquele onde junta várias pessoas, o interesse né? da Aí coloca, coletividade, da né, o sociedade. advogado para resolver aquela causa. É Sim, isso? interesse público primário, sim. E o secundário, por exemplo, aquela causa está ali para aquelas pessoas entrar em ação, mas elas não contrataram advogado nem nada, aí o poder público toma de conta, Sim, resolve. pode ser também, quando não tem conflito de interesse. Pois é isso, que é a falta de conflitos, né? No caso, Isso. aí o poder público fica ao cargo de fazer o que ele quiser. O que quiser, não, mulher. Não é o que quiser. A gente É acabou o de quê? dizer. É a supremacia do interesse público sobre o privado. Tudo tem que ser de forma Não, eu legal. digo de forma legal, mas O que quiser, tipo assim, não é, é só para mudar a expressão, o que quiser, né? é porque eu me expressei mal, né? O que quiser. Não. É porque você, advogada, fala da linguagem jurídica, e eu falo da linguagem popular. Não, Mas tudo não bem. O importante é interpretar, né? Não entender. é... Ah, Certo, explicação, entendi pessoal? perfeitamente. Pronto. Em relação aos referidos princípios, devemos observar a mesma ordem jurídica que confere poderes impõe limitações. Da mesma forma que a gente elege um presidente e enche ele de poderes, né? O cargo dele é vinculado a várias funções, a vários poderes. Esses poderes, eles também são limitativos. Confere prerrogativas e impõe restrições. Tudo de forma legal, né?
Certo, pessoal? O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público são os princípios basilares, certo? É a base para administrar, certo? Para ocorrer uma administração pública. Entenderam, pessoal? A base legal, a base de atitudes, a base de procedimentos, a base de contratação, de extinção, de tudo, ela vai ser pautada no interesse público sobre o interesse privado. Pessoal, ficou certo esses dois princípios iniciais basilares da administração pública, implícitos na nossa Constituição Federal? Ou seja, ele não tem um artigo específico, mas ele está descrito em toda a nossa Constituição, ok? Vamos agora, pessoal, para os princípios expressos na Constituição Federal, ok? Aquele que nós podemos dizer, está em artigo X, está em artigo tal. Então, nós temos como base dos princípios administrativos o artigo 37 da Constituição Federal Brasileira, ok? Nós vamos estudar agora o artigo 37 da Constituição. Diz assim: são considerados princípios expressos por significar positivado e escrito na Constituição Federal. Poderá estar expresso na Constituição no capítulo dedicado à administração, no dos capítulos dos direitos e garantias fundamentais, onde ele diz assim: no artigo 37, caput da Constituição Federal, estão expressos 5 princípios, quais sejam. Pessoal, olha o bizu, viu? Olha a dica nesses princípios. O artigo 37 da Constituição Federal nos traz 5 princípios expressos. Aí a gente vai fazer assim. Limpe, né? Limpe. Limpe. Não é isso? Não forma uma palavrazinha tipo vamos limpar a casa, né? Aí a gente vai... Hã? Em português chama acróstico, né? Quando faz... É isso aí. Então, nós vamos lembrar esse bizu. Quais são os 5 artigos expressos pautados no comportamento do servidor público no princípio da administração pública? O artigo 37, que traz o LIMPE. O que é o LIMPE? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Certo, pessoal? Então, aqui são os princípios expressos, não é? Da administração pública. O que é que acontece? Dá para perceber, tipo, legalidade, impessoalidade, moral, né? Moralidade, publicidade e eficiência. Alguns desses princípios, eles são pautados também ao comportamento pessoal, não é? Do administrador público. Pessoal, quando eu falo em administrador público, eu não estou falando somente no gestor, né, que seriam os presidentes, governadores, senadores, deputados e prefeitos. Eu estou falando no servidor público, ok? O servidor público também está pautado de responsabilidades. O servidor público também está pautado no princípio da supremacia da coletividade sobre o interesse privado, na disponibilidade dos interesses públicos, ok? Então, vamos estudar o primeiro inciso, né, do artigo 37 da Constituição Federal, que ele fala sobre a legalidade. O que é legalidade? Né? Como o próprio nome já diz, as atitudes estão pautadas na lei. O princípio da legalidade significa que a administração pública deverá atuar conforme a lei e o direito. Trata-se de legalidade como sentido amplo. Eu acabei de mencionar para vocês que todas as atitudes da administração pública, ela tem que ter uma fundamentação. Onde está a fundamentação da administração pública de suas atitudes? Na lei, né, minha gente? Na lei, na lei, na lei, na lei. Quem é que quer ter um cargo público?
efetivo ou temporário e tomar atitudes contra a lei. Ninguém, né? Que ninguém quer responder processo depois. Não é isso? Aí vai responder um processo administrativo, né? Ou poder levar a processo judicial também. Exato, os dois, né? Uhum. Então, pessoal, todo comportamento, tomada de atitude do servidor público está pautado na lei. Está pautada onde? Na Lei, lei, legalidade. legalidade. Exatamente. Certo? Para o cidadão, a legalidade é aquela prevista no artigo 5º da Constituição Federal, né? Nós, cidadãos, temos os nossos direitos no artigo 5º. Quando vocês forem ler o artigo 5º, vocês vão ver a quantidade de incisos que nós temos, certo? A quantidade de parágrafos, de tópicos, vou falar assim, tópicos, né? A quantidade de tópicos que nós temos no artigo 5º. O artigo 5º da Constituição Federal, ele é considerado um direito fundamental, um direito indisponível, né? O que é indisponível, acabamos de ver, nós não podemos abrir mão. Então, está lá no artigo 5º, mediante inúmeros incisos, o direito do cidadão, né, pautado na questão da legalidade. Assim, poderá fazer tudo que não está proibido em lei. Já a legalidade administrativa encontra-se no artigo 37, que é justamente esse aqui. Sendo que só poderá fazer o que a lei expressamente determinar. Certo? Meu Deus, toda vez que eu vou mudar de slide. Eu trouxe aqui. O que é que tem no artigo 5º? Trouxe o seu caput. O caput no direito nós chamamos que é essa parte aqui. E logo tem depois do número principal. Todos são iguais perante a lei. Lei. É um dever do cidadão, não é isso? Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito. Pronto, qual a obrigação do Estado proporcionar ao cidadão? Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. Certo, pessoal? Aqui, o artigo 5º, eles são considerados direitos fundamentais. Vamos lembrar do conceito de disponibilidade, certo? Então, o que é o artigo 5º? São os direitos fundamentais do cidadão. O que é que o Estado tem que garantir ao cidadão? Que todos são iguais perante a lei, mediante qualquer natureza, onde o artigo 5º está pautado somente para os brasileiros residentes no país, Não, os estrangeiros também. natos ou naturalizados, ou aqueles que Naturalizado. estiverem até de passagem, não é isso? Se mora um estrangeiro em terras brasileiras, de quem é a responsabilidade? Do Brasil. Do Estado, do Brasil, né? Do Brasil. Do Brasil. Por quê? Porque o Estado tem que garantir ao cidadão A segurança, a a vida. igualdade, a O vida. livre direito de ir e vir. Exatamente. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Aí Propriedade. vamos para o inciso segundo. O inciso é esse aqui, o que está em números romanos. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa senão em virtude de lei. Lei. Não é isso? Se eu vou contra a lei, eu já tenho ciência, eu já tenho consciência. Então, vou responder por aquele ato. É igual como diz o Código Penal. Não pode matar. Aí você vai lá e mata. Gera o homicídio, né? Então, se você matou, você... Beleza que às vezes
qualquer coisinha acontece para você gerar um ato desse. Mas, se você já matou, você sabe qual será a sua consequência, não sabe? Que é passar o resto da vida numa prisão. Era Então, para ser assim mesmo, né? Era o resto da vida na prisão, mas Não no passa Brasil, né? 5 anos e sai. Nossas leis mas, é muito bonita no papel, agora na É. real, Cumprir um terço da pena, se tiver bom comportamento, daqui a pouco tá aí aprontando de novo. mas enfim, vamos levar só como exemplo. vamos levar É a como está no revolta do papel. povo, professora. Se não é virtude de lei. Então, todas as minhas justificativas de comportamento estão pautadas na lei. Eu sei que eu tenho que me vestir para sair em sociedade, eu sei que eu tenho que me comportar. Então, já são costumes que viraram leis, hoje estão escritas, não é isso? Então, a administração pública, ela tem como base, né, no ente comportamental, né, do servidor público, a lei. Ou seja, eu tenho que ir de acordo com a legalidade. Aí vamos voltar lá para o artigo 3º, ou artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e municípios obedecerá aos princípios da legalidade. Aí vem aqui o link, né? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Certo? Aí eu trouxe aqui o conceito de Celso Bandeira de Mello, que é o doutrinador. O princípio da legalidade é específico do Estado de Direito. É justamente aquele que o qualifica, que lhe dá identidade própria. Por isso, é considerado o princípio basilar do regime jurídico administrativo. O que é um Estado de Direito? Né? Você está pautado na legalidade. Para um Estado ser criado, ele não tem que ter uma lei? Para um município ser criado, ele não tem que ter uma lei? Sim. Essas leis não irão pautar o comportamento administrativo, o comportamento da gestão pública. Então, é isso. A legalidade, certo? É Podemos andar na passar. lei, né? É andar na lei, a legalidade. Tudo dentro da lei, correto. Certo, pessoal? Vamos para o segundo princípio. O princípio da impessoalidade. O que é impessoalidade? Há dois sentidos conferidos a este princípio. Né? O primeiro sentido significa agir de forma impessoal, não buscar interesses pessoais. Existe a ausência de subjetividade pessoal. Por exemplo, você é um servidor público. Eu não gosto de de um determinado setor do município ou do estado, de qualquer lugar que for. Mas não importa se você gosta ou se você não gosta. O que importa é o interesse da coletividade. Eu não estou nem aí para a previdência do INSS. Eu já tenho minha previdência privada por ser um servidor efetivo do município. Eu não quero é que quebre a minha previdência privada. E o interesse da coletividade? Onde é que fica? Não é isso? Então, o que é impessoalidade? Não importa a minha opinião, certo? É igual a advogado. Por exemplo, eu não gosto de crime, eu não gosto de crime. E aí, se surgir um caso e tu não tiver como negar, tu vai deixar de defender, tu vai deixar de trabalhar, tu vai deixar de ganhar o teu dinheiro, o teu pão do dia a dia? Não, o que é que você vai deixar de lado? O seu interesse pessoal, as suas opiniões pessoais. E vai dar defesa e vai procurar defesa do interesse do seu cliente, da pessoa que está lhe contratando. É a mesma coisa da entidade pública. Não importa o interesse do prefeito em âmbito pessoal, não importa o interesse do gestor, do presidente em âmbito pessoal. O que importa é o direito, o interesse da coletividade. Certo? Certo. Entenderam o princípio da impessoalidade? O conceito dele é só aqui.
Entendeu? Mesmo de ser professores, eu não gosto de ensinar, e vai ser professora. Aí devia não ser, né? Se não gosta, Bom, pessoal, dando continuidade ao terceiro princípio, o princípio da moralidade. O próprio nome já diz, né? O princípio da moral. Nós temos como fundamento para o princípio da moralidade a Lei 9.748 de 99, onde ela diz o seguinte: no artigo 2º, a administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade e moralidade. Ampla defesa, contraditório, segurança, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros critérios, atuação segundo padrões éticos, né, de probidade, decoro e boa-fé. Então, fora o artigo 37 da Constituição, para falar sobre moralidade, nós ainda temos uma lei que irá complementar a Constituição Federal. Que lei é essa? A Lei 9.784 de 99. Onde, dentre outros princípios, não é, ela menciona que a administração pública terá o princípio da moralidade. Como comportamento ético, o que é comportamento ético, pessoal? ter ética, né? No seu trabalho. É fazer a Os coisa certa. registros, Fazer a coisa certa, de probidade, né, fazer a coisa decoro certa. e boa-fé. A ética é isso, né? Então, Fazer o como deve ser o comportamento do servidor público? Trabalhar mediante a boa-fé, sempre pautado na verdade, na legalidade, na ética, né, no decoro, naquela questão da moralidade, certo? Distinguir o certo do errado, sempre procurar as boas decisões ao interesse público. Boa-fé, obediência aos padrões éticos, honestidade, lealdade do administrador. O administrador deve cumprir os padrões éticos, as regras, as condutas éticas. Pessoal, lembrando que a interpretação sobre administrador aqui é servidor público, ok? Nós não estamos falando somente dos cabeças, presidente, prefeito, governador. Estamos falando de qualquer servidor público, ok? Moralidade administrativa. Não significa somente correção de atitudes, certo e errado. Ela é mais rigorosa do que a moralidade comum. A moralidade comum é aquela pessoal, né? E a moralidade administrativa no ambiente de trabalho. A moralidade administrativa exige a correção de atitudes. Existe o certo e não o errado. Mas o administrador também tem que ser um bom administrador, ou seja, correção de atitudes, mais uma boa administração. É como se dissesse assim, aquele líder, né, que está procurando o bem da sua equipe, o desenvolvimento da sua equipe, porque ele também lutando para o desenvolvimento da sua equipe, consequentemente a empresa cresce, né? Qual é a empresa neste caso? É o ente público, não é isso? O princípio deve ser observado não somente pelo administrador, mas também pelo particular que se relaciona com a administração pública. Ou seja, os processos de licitação. Não é isso? Por exemplo, um particular que se relaciona com a administração pública. Vocês saberiam me dizer? Bem, eu posso ter uma empresa, né, e fazer a parceria com o setor da administração pública, Estado, municipal, né, e seja contratada por ele para servir serviço naquela entidade, naquele setor. Sim, mediante processos de licitação. Da método escolar também, nas escolas, não é? Tem que Isso. procurar a empresa, como é para fazer as licitações, várias empresas, aí vai ver qual delas se adequa mais em termos de, vamos supor, Interesse público. interesse público também, que em questões de valores também é tudo analisado, muitas coisas para que aquela empresa seja a
que ganha, não é? Fazer a licitação. Para fazer a licitação, a compra das merendas. Exatamente. E essa empresa que é contratada, que nós vamos chamar elas de terceirizadas, elas também estão pautadas no princípio da moralidade, tá vendo aqui, ó? Mas também pelo particular que se relaciona com a administração pública. Público. Tem que ser ético. Por exemplo, vocês mencionaram aí a merenda escolar. Então, se no contrato de licitação eu disse que oferecer uma marca tal, uma qualidade tal, então eu, como boa fé, né, na minha boa fé como dono da empresa, vou continuar fornecendo para a entidade pública o melhor que eu tiver, de acordo com o meu contrato que ganhou a licitação. Vou manter a minha qualidade, mediante a minha ética, a minha moralidade, né, e a minha boa fé. Pessoal, se vocês não tiverem entendendo direitinho, pode avisar, viu? Qualquer outra dúvida, pode interromper. Nesse título aí, direitos fundamentais indisponíveis. Indisponíveis como? Esses Ah, direitos. não, esse título lá que eu coloquei quando eu estava falando do artigo 5º. Ah, sim. Lembra que a gente falou saúde, vida, liberdade? Bem aqui, ó, que está lá no artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição Federal são os direitos fundamentais indisponíveis. Cadê aqui, ó? Aqui, ó, esse aqui, certo? Oh, meu Deus, o nome tem Ok. hora que nem passa, aí tem hora que passa de novo. Aqui, tá vendo? Esse caputzinho aqui, o artigo 5º, os direitos fundamentais, que o Estado tem que proporcionar ao povo, né, que nós discutimos. A segurança, a propriedade, seguro. Entendeu? Entendi. Ok. Pronto. Vamos falar agora sobre o outro princípio, da publicidade, que nós podemos, que ele é bem pautado também no princípio da transparência, né? O que é o princípio da publicidade? Está lá no artigo 2º também da lei, que eu já mencionei, né? Onde é que ele fala? Legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório e segurança, de acordo com os determinados critérios. Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. Pessoal, o que é que acontece com o princípio da publicidade? Nós acabamos de falar um pouquinho sobre a transparência, não foi isso? Falei da placa, de uma reforma, de uma construção, de algo que o Estado ou o município vem promover, não é isso? Então, eles irão publicar, né? Quanto que eu gastei, quanto que eu vou usar e quanto tempo vai durar aquela obra. Ou então, qualquer outra coisa. Na verdade, todos os serviços, né, da administração pública, eles devem ser públicos. A administração pública, ela deve ser pública na sua tomada de atitude. Então, tudo tem que ter uma divulgação oficial. Pessoal, já ouvimos falar nos editais, não é isso? Edital de concurso público, vai para onde? Todas as redes de divulgação, não é isso? Chamamento público, programas governamentais com fins institucionais, vai para a publicidade. Tudo vai para a publicidade. Contratação, efetivação de servidores, tudo vai para a publicidade. Até o valor que cada servidor ganha, tudo é
público, certo, pessoal? Então, a atitude da administração pública, ela deve ser pública, por meio de divulgações oficiais dos atos administrativos. Mas, como toda regra, existe uma exceção, nós temos aqui algumas situações que requer sigilo. E mediante essas situações previstas aonde? Lá na nossa Constituição, a entidade pública possui a fundamentação legal que não necessitará publicar determinada atitude, porque aquela atitude está resguardada sobre o sigilo. Vamos ver aqui qual. Ressalta-se os seguintes aspectos do princípio da publicidade. Dar conhecimento ao titular do direito permite a transparência e a claridade. Pessoal, quem é o titular do direito da administração pública? O povo, a sociedade. Exemplo, um contrato. Uma empresa com o Estado entrega de... Olha o exemplo aqui, por coincidência. Entrega de merenda escolar em 30 dias. Esse contrato administrativo passará a produzir efeitos a partir da sua publicação. Fiz a licitação, contratei a empresa mais favorável ao interesse público, a questão da qualidade e fechamos o contrato. O ente público contratou a empresa de merenda escolar. Deixa eu botar meu rebuço para carregar. Só um minuto, pessoal. Aí, a administração pública contratou com essa empresa para a distribuição de merenda, para fornecer merenda escolar, não é isso? O que foi que aconteceu? A partir de quando começa a funcionar, digamos assim, o contrato? A partir da data de sua, Publicação. porque o ato ele deve ser público. Publicado. A chamada de uma licitação, ela não é pública? É sim. Qualquer empresa que tenha os serviços, claro, não poderá participar. Então, a decisão ela deve ser publicada. A partir da data de sua... É igual uma lei. Uma lei ela tem que ser sancionada e publicada. Quando é que uma lei é sancionada e publicada? Sancionada. Quando o presidente da República aceitou, deferiu e assinou, não é? A lei. Quando é que ela começa a valer? A partir da sua publicação, igual ao contrato na entidade pública, ok? Publicidade significa início de produção dos seus efeitos. É condição de eficácia. Só produz efeitos a partir do momento que ele é publicado. O administrador tem a obrigação, o dever de publicar. Quais são os dispositivos que fundamentam esse dever? Pronto, eu não disse que tudo tem que ser perante a lei, toda atitude não tem que ter uma justificativa ou uma fundamentação. Então, como é que o ente público irá fundamentar a publicação da lei? De acordo com o do artigo 37 da nossa Constituição Federal, que traz os princípios da administração pública e diz que nós temos que publicar. De acordo com o artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, onde ele fala sobre o direito à informação. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou do seu interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Pessoal, direito fundamental, artigo 5º da Constituição Federal, vem falar sobre o direito à informação, inciso 33, diz o seguinte: todos têm direito a receber. Quem é todos? O povo. Dos órgãos públicos, informações do seu... Por que ele fala em interesse particular, professora? Porque, tipo, se tu foi chamado no concurso público, não é interesse particular teu?
Então, da mesma forma que existem publicações de interesses públicos, existem publicações de interesses particulares. Não é isso? Ah, eu tô doida que me chamem para eu tomar posse do meu concurso. Onde é que eu vou saber? Mediante a publicação. Não é isso? Aí na publicação não vem a data de posse, o local da posse, tudo. Então, da mesma forma, é uma atitude pública, né? Um concurso público que você passou, mas essa publicação não é de interesse particular. Então, nós Sim. temos os dois tipos, né? Temos aquela publicação de interesse público, que é para todos, uma escola nova, um hospital, alguma coisa desse tipo, e tem os interesses particulares, né? Por alguma ação que o governo também pode estar fazendo, alguma coisa desse tipo. Ok? Mas vamos prestar mais uma atenção nesse inciso 33. O que é que ele fala sobre o sigilo? Ele nos traz uma das hipóteses de sigilo, onde a administração pública não necessitará publicar sua tomada de atitude. Quando disser respeito à segurança da sociedade ou do Estado. Há uma questão de segurança pública. Não é, pessoal? Então, segurança pública, guerras, as guerras que estão acontecendo aí nos países, enfim, alguma questão de Poxa, agora parou. Caiu minha conexão, foi? Pessoal? Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Minha conexão caiu? Tinha saído, Ainda, apareceu o ainda rosto está da uma senhora, tela. agora saiu novamente. Só que o slide saiu. O slide não está aparecendo. Deve Mas ter eu voltei, travado. né? É. Ter tido uma queda, né? De internet, sei lá. Uhum. É, acho que foi Travou. geral isso aí, porque aqui também caiu. Foi? Ah, então. Porque de repente saiu tudo aqui da minha tela. Vou voltar o slide. Vai ter os 10 minutos de recreio hoje, no intervalo. Que horas são? Vamos lá. O pessoal que decide aí, o pessoal da 8h27. São 8h27. o pessoal da UERJ é quem decide, se tem ou se não tem. Hoje nós temos muita gente, viu? Chegamos até a 53 alunos. Graças a Deus. Pessoal, deu para encerrar? Vocês escutaram quando eu falei dessa opção do sigilo? Ó, o sigilo eu entendi assim, por exemplo, há uma guerra, então eles fazem a estratégia, aliás, deles, eles não podem publicar, lógico. É mais ou menos assim? Sim. Exatamente isso. Por Segurança da exemplo, sociedade e do Estado. aqui há alguma confusão, alguma coisa, a polícia tem que fazer uma investigação sigilosa, porque às vezes prejudica o andamento, né, do que ele quer descobrir ou fazer. Sim. Pessoal, e isso é interesse estatal, sabia? Por quê? Ó, falando um pouquinho sobre o exemplo que a colega nos trouxe, levando para o direito penal. Quando você mata uma pessoa, né, ocorre o crime de homicídio, o que é que acontece? Vai para a delegacia realizar os procedimentos. Que procedimentos são realizados? Ocorre um inquérito policial, né? Todo mundo conhece esse nomezinho, o inquérito policial. O inquérito policial é a fase de investigação, não é isso? Então, de fato, ele não vai ser divulgado, porque eu não vou querer que prejudique a minha investigação, não é isso? É o levantamento do ocorrido, não é de tudo que ocorreu, no caso. A Sim. investigação é isso. Exatamente. Mas o que é que acontece? Quando o inquérito está encerrado, encaminha para quem?
Para o juiz, né? representante, primeiro vai para o representante legal do Estado. Quem é o representante legal do Estado? Quando vocês querem fazer alguma denúncia, vocês vão para onde? Quando diz assim do ente público? A Defensoria Pública, Não, a defensoria pública já é mais uma questão privada. Quando você quer uma defesa de interesse pessoal, né? Quando você quer denúncia, por exemplo, nós já vimos aqui na nossa cidade, os professores foram não sei aonde fazer uma denúncia. No Ministério Público. no Ministério Público. Porque quando você mata uma pessoa, quando encerra um inquérito da morte, né, que concluiu a fase de investigação, vai para o Ministério Público. Porque o Ministério Público é o representante do Estado de forma legal. Vai defender os interesses estatais, certo? E o que é que diz lá no caput da Constituição dos Direitos Fundamentais? O que é que o Estado tem que proporcionar para o povo? O direito à liberdade, o direito à vida, não é isso? Mas quando ocorre um homicídio, o direito à vida foi ceifado, né, que chama? Foi encerrado, não é isso? Então, de quem era a responsabilidade de garantir a segurança pública? Do Estado. Então, o Ministério Público é quem é o responsável para promover a acusação daquele réu. Por quê? Porque ele desobedeceu uma lei estatal, que é o direito à vida, da mesma forma que ficou comprometido o direito da segurança. Não é isso? Estão entendendo, pessoal? E o direito à vida, né? Sim. Ok? Então, esses são um dos motivos do sigilo sobre a publicidade. Outro exemplo, o habeas data. Meu Deus, está passando a direita. Habeas data como direito de publicidade, certo? O que é o habeas data, pessoal? Vamos ver aqui. Inciso 72 do artigo 5º. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, ou para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso judicial administrativo. Voltando, o que é um habeas data? Nós chamamos o habeas data, habeas corpus, mandado de segurança e mandado de junção, nós chamamos são remédios constitucionais. Os remédios, para que os remédios nos servem? Para ocorrer a cura, né? Para ajudar você ali a se recuperar por algo que está dando errado, né? A doença, algo que aconteceu. Então, o habeas corpus, habeas data, mandado de segurança e mandado de junção também são considerados remédios. Ou seja, eles irão corrigir, eles irão recuperar algo que está sendo burlado pela entidade pública. No caso do habeas data, são as informações pessoais. Minhas informações pessoais. Como estão as minhas informações pessoais no banco de dados da Receita Federal, por exemplo? Não é isso? Porque o nosso CPF está vinculado aonde? Na Receita Federal. Por exemplo, eu sou casada, estou usando o nome do meu marido. Eu me separo, eu tiro o nome do meu marido. Então, o que é que eu tenho que realizar? Atualizar todos os meus documentos. Atualizar os meus bancos de dados. Não é isso? Eu não tenho um cadastro, que é o CPF. Então, eu tenho que atualizar tudo que tiver no meu nome. Não é isso, pessoal? Vocês estão entendendo? Então, o habeas data, quando é que uma pessoa vai entrar com processo de habeas data, um processo judicial? Quando essas informações sobre dados pessoais forem negadas.
ok? Eu não estou pedindo informação de entidade pública, de projeto de entidade pública. O habeas data é de interesse do impetrante. Quem é o impetrante? Sou eu, é você, é sua mãe, é seu irmão, ok? Então, o habeas data é quando as minhas informações pessoais no banco de dados de quem? De entes governamentais ou de caráter público estão me sendo negados. Por exemplo, eu solicito à Receita Federal a verificação do meu cadastro, porque eu estou tentando fazer um cadastro em um empréstimo bancário e meu nome está dando como incoerente no banco de dados. Aí o banco diz, vá na Receita atualizar seu cadastro, ver como é que está seu cadastro, você mudou o nome, botou o nome e não atualizou. Aí eu chego na Receita Federal, a Receita Federal diz, não tenho como lhe fornecer, nega. Mas é um interesse particular, não é? Os seus dados pessoais. Então, quando eu preciso retificar dados ou ter informações sobre os meus dados e eles são negados, dados pessoais relativos a um impetrante, eu vou solicitar um habeas data. Exato. E, pessoal? Entendi. É sobre coisas particulares, documentos, né? Alguma coisa errada que venha. Mas é muito interessante porque a gente aprende coisas, direitos que a gente não sabia, né? Como agir num momento desse. Muito bom. O direito ele é muito ramificado. Você acaba que não estuda só uma coisa, né? Os exemplos vêm me trazendo direito. Já falei de direito penal, já falei de outras coisas que acabam levando, né? A interpretação, facilitar também a interpretação. Certo, pessoal? Ao que é que ele diz? Não podemos confundir mandado de segurança e o habeas data. Mandado de segurança é outra coisa, certo? O primeiro, que é o mandado de segurança, é utilizado para a proteção de um direito líquido e certo. Por exemplo, você passou no concurso em segundo lugar, só que aí chamaram o terceiro lugar e não lhe chamaram. Então, correu uma ilegalidade. Então, eu passei, eu fui aprovada, eu entrei, chamaram o terceiro, eu estou em segundo e não me chamaram. O meu direito é líquido e certo. Então, aí eu vou entrar com mandado de segurança para garantir meu direito líquido e certo. Nessa hipótese, o de informação ou até de certidão, se for o caso. Enquanto o segundo, que é o habeas data, só poderá ser utilizado quando se tratar de informações sobre a sua pessoa, restando concluir que, se a informação for do seu interesse, mas não sobre a sua pessoa, o remédio adequado é o mandato de segurança. Certo, pessoal? Quando for interesse pessoal, é habeas data. Quando for direito líquido e certo ou de outra situação, mandado de segurança. Aqui são as questões do direito do princípio da publicidade. Situações em que o administrador não precisa publicar as exceções das publicidades, que é o sigilo, né? Que o inciso 5º já nos trouxe alguns exemplos. Falando em sigilo, professora, teve uma pessoa aqui do grupo que está assistindo a aula que perguntou sobre referente assim a pagamento, a salário, que tipo assim, olerites que são expostos com os salários dos funcionários. Pode ser exposto? Pode. Pode, é um princípio da publicidade. Tanto é que o portal da transparência ele é legal. Ele é legalizado. Entendeu? Já é uma publicidade. Você é um servidor público. Quem lhe paga é o Estado. Não tem quem lhe paga é o Estado, é o município, é a federação, enfim. Não tem aquele ditado que a gente diz, eu pago meus impostos, eu tenho o direito de saber para onde meu dinheiro vai. Isso. É a mesma coisa. Mas eu acho errado, sabia?
assim, publicar o salário da pessoa, mas como é lei, né, da É. transparência, tem que, mas eu acho errado. Eu também, mas... Mas... Bom, Mas é lei, né? é, quais são essas situações do sigilo? Não se publica quando se pode colocar em risco a segurança da sociedade ou do Estado, que foi o que nós já vimos, né, lá no inciso 33, reconhecida por toda a doutrina, ou seja, por todos os conceitos, os doutrinadores, os escritores, né? Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou do interesse coletivo geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas cujo aquele sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Não há publicidade em nome da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. Quem violar irá indenizar o dano moral decorrente da violação. Quando é que não necessita de publicidade, que justifica a não publicidade, quando tratar-se de vida íntima do gestor, do servidor público, né? A vida privada, a honra, a imagem da pessoa. Também justifica a não publicidade daquele ato. Por exemplo, servidor público, pessoal, nós confundimos muito a questão da aprovação em serviço público. Por quê? Aquela pessoa que é aprovada em serviço público, eu não sei se eu acho que eu esqueci até o nomezinho agora. Aquela pessoa aprovada em serviço público, ela tem uma garantia de um direito, não é isso? Então, ela tem a garantia que ela está contratada ali por prazo indeterminado. Então, ela tem a garantia, não era garantia o nome que eu queria usar, do servidor público. Tem a segurança, pronto, isso. Segurança. Ele tem a segurança, mas ele não tem a garantia que ele vai durar por anos naquele emprego. Não é isso? Por quê? A segurança, ele tem a segurança da estabilidade, ao mesmo tempo que ele se torna instável. Por que a instabilidade no serviço efetivo, né, no concurso público efetivo? Porque o seu comportamento, fora da moralidade, do princípio da moralidade que nós acabamos de ver, pode gerar uma consequência, e essa consequência pode gerar a sua demissão por justa causa. Certo? Por exemplo, no emprego... Tem muita gente, professora, que confunde, acha porque é efetivo, passou em um concurso, tem não sei quantos anos, acha que não pode perder aquele trabalho, que não pode sair, é um engano. Se cometer qualquer coisa que não esteja dentro e for denunciado, for ao conhecimento do poder público, ela perde sim, por justa causa. E seja qualquer trabalho for. Exatamente. Se for um caso grave, né? Aí a pessoa perde. Mas isso é muito sério, é muito difícil. Ninguém vai perder, né? Mas acontece. Acontece. E muitas vezes aquela pessoa é demitida e não há publicidade. Por quê? Porque foi algo que gerou algo da sua intimidade, algo da sua vida privada, algo da sua honra. Mas para essa pessoa chegar até a sua demissão, o que é que acontece, né? O que é que acontece? Deve ter feito Existe um alguma coisa processo grave. administrativo disciplinar, que ele é sigiloso, onde o caso será investigado. Se o caso for constatada a veracidade, aí sim ele poderá ser demitido, né? Mesmo funcionários efetivos. E o que pode justificar a não publicidade daquela demissão, né? Dos motivos que geraram aquela demissão, que é o ponto que eu quero chegar. Porque pode ter sido um ato sobre a vida íntima, a vida privada, a honra ou a imagem da pessoa. Como também, se ocorrer alguma divulgação sem permissão não, se ocorrer alguma divulgação sobre essas questões, a pessoa que divulgou vai responder por dano moral.
não é? Decorrente dessa violação, da divulgação sobre a intimidade dos fatos que levaram àquela demissão e tudo e tal. Certo, pessoal? Certo. Como também podemos levar esse artigo 5º como fundamentação dos direitos, como direito fundamental para a seara civil, não é? Saindo do âmbito do trabalho administrativo público, da administração pública, nós podemos levar para o âmbito civil, né? O civil, a personalidade, o direito da pessoa individual. Se alguma, por exemplo, fotos divulgadas, vídeos, né, que geralmente está rolando de vez em quando, e não ocorreu a permissão daquela pessoa, o que é que a pessoa pode entrar contra aquela pessoa que lhe Processo. publicou? Exatamente, Processo. dano moral. E Ele está foi fundamentada moral. onde? No artigo 5º, onde são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Aqui não é só em ambiente de trabalho de administração pública. Como eu falei para vocês, o artigo 5º é um direito fundamental que garante aos brasileiros e aos estrangeiros, né, que todos são iguais perante a lei, enfim. E é inviolável a intimidade da vida, a honra, a imagem da pessoa, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Certo? Certo. A gente vê muito isso, nesses artistas, nessas, né? Uhum, exatamente. Atos processuais que correm em sigilo na forma da lei, para via administrativa, acontece também não se aplicando somente para o judiciário, que foi o exemplo que eu acabei de dar, né, do processo de demissão, processo administrativo investigatório. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Exemplo, suspeita de erro médico, processo ético disciplinar, né, corre em sigilo para proteger o profissional e a carreira. É publicado apenas no fim do processo. O médico realmente ocorreu em erro, causando a morte de determinado paciente. Só vai ser publicado quando ele for considerado culpado. Antes disso, não existe culpado, existe uma investigação. A Lei 8.112 também abre a possibilidade de processo sigiloso. Entenderam, pessoal, as possibilidades de sigilo da publicidade? Entendi. O princípio da eficiência, como o princípio do inciso do artigo 37, né? O princípio da eficiência apresenta dois aspectos. Pode ser considerado de acordo com o modo de atuação do agente público, ele deve ser eficiente. Pessoal, quando vocês dizem assim, fulano de tal é eficiente, o que é que vocês querem dizer? Competente. É ágil, tem atitude. Competente é isso tudo, né? Haja atitude, talento, eficiência total. É justamente essa a interpretação da administração pública, certo? Do qual é esperado o melhor desempenho possível de suas funções, logrando os melhores resultados. E em relação ao modo de organizar, estruturar e disciplinar a administração pública, com o mesmo objetivo, obter os melhores resultados na prestação do serviço Público. Oh, meu Deus. A ausência de desperdício na economia, é uma pessoa produtiva, é uma pessoa com agilidade, deve ser eficiente quanto aos meios e aos resultados, deve se gastar pouco com os meios e ganhar com o resultado. Se gasta muito com os meios e se tem pouco resultado, não é eficiente. Por exemplo, o Constituinte da Emenda Constitucional 19 de 98 alterou a estabilidade para garantir a eficiência dos servidores, né? O servidor que não é eficiente perde a sua estabilidade. São estáveis, pronto, o tempo probatório, não é? Não tem um tempo probatório quando você 3 anos,
Ainda 3 anos é 2 anos o tempo 3. probatório. É 3? Aqui, ó. São estáveis, artigo 41 da Constituição. São estáveis após 3 anos de Sim. efetivo exercício servidores nomeados para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público. Ou seja, se eu não manter a eficiência, eu posso perder a minha, Estabilidade. que foi o exemplo que eu usei nesse instante para dar também como exemplo a demissão por justa causa de servidor efetivo. Então, Professora, oi. no concurso de Oricuri, teve uma questão perguntando qual era, olha, meu Deus, qual era o tempo que poderia o concurso ser prorrogado, por quanto tempo? Tinha uma questão nesse sentido aí, se era por 2 anos, se era por 3 anos, por igual período, tinha uma questão relacionada a isso. Certo, mas não é assim, não é em relação a isso daqui, não, viu? Não, eu estou entendendo, eu só estou dando exemplo, que caiu Sim, uma questão. certo. É. Depende do edital também do concurso. Às vezes eles botam por igual período ou por mais 2 anos. Tem que ver na O, lei direitinho. o mais é 2 anos, depois de 2 anos prorrogar ou não, encerra. Encerra, porque já é o limite, tá entendendo? Porque às Uhum. vezes pode ser constatada alguma ilegalidade dos atos e vai passando o tempo, aí prorroga-se. Ou Entendeu? justifica pela necessidade. Certo. Foi boa pergunta essa, viu? E até que eu estava querendo saber mesmo. Uhum. O servidor público estável, aqui, ó, o servidor público estável só perderá o cargo mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. O que é que ele está falando? Sobre a estabilidade e a eficiência. O que é o desempenho, se não a eficiência no cargo? Não é isso? Por exemplo, um prefeito, um governador ou um presidente, se ele não for eficiente, ele ganha a próxima eleição? Ou Não, se ganha, Não, mas pelo menos eu deixei de votar pela eficiência dele. Não é uma exato. justificativa? É sim. Pronto. Com, mediante lei complementar. Quando a Constituição vem mencionando assim, lei complementar, significa dizer que a Constituição está dando abertura para que uma lei seja criada, especificando quais são os casos de perca de cargo público efetivo, certo? Então, a Constituição diz: o servidor público pode perder o cargo efetivo, mediante lei complementar. O que é que a Constituição está fazendo? Está dando uma abertura para que uma lei seja criada para dar complementação ao início que a Constituição já permitiu, ao que a Constituição já permitiu, que foi a demissão de funcionário efetivo. Está As entendendo? emendas, as Também, emendas, também. Aqui ele está dizendo, a Constituição está dizendo que por lei, na forma de lei complementar, né, eu posso ter uma avaliação periódica de desempenho. A Constituição diz que você pode ser demitido pelo seu desempenho. Aí ela diz o seguinte, na forma de lei complementar, ou seja, pode acrescer, pode ser criada uma lei para fundamentar essa avaliação de desempenho. reforçar, né? Isso, para que garanta também e tem que ser garantido o que também do servidor, a ampla defesa. Pessoal, ninguém é julgado, nenhuma decisão é tomada sem acusação e ampla defesa, ok? Da mesma forma que acontece no direito penal, no direito civil, acontece no direito administrativo. Acontecem em processos administrativos, né? Se eu estou acusando um funcionário meu, efetivo, ente público, que ele está tendo atitudes ilegais, ele não está sendo eficiente, eu tenho que justificar e provar. Tanto eu vou abrir um inquérito administrativo para investigação, como eu vou dar condições que aquele funcionário se defenda, justifique
ou negue os seus atos, mas que ele se defenda, certo? Então, Todos, todo ato processual. Hã? todos têm direito à defesa, né? Desde que seja Isso, acusado. em todos os atos processuais, certo, pessoal? Parágrafo 4º. Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para esta finalidade. Então, quando eu abrir uma avaliação de desempenho, eu vou contratar ou vou denominar uma comissão de pessoas responsáveis para avaliar o desempenho deste funcionário. Ok? Ok. Aqui. Bom, pessoal, vocês lembram do LIMP lá, né? Do artigo 37, o LIMP, não é isso? Legalidade, impessoalidade, moralidade, A publicidade moralidade, e igualdade, eficiência. eficiência. Estão lembrados? Então, acabamos o artigo 37 nesse tópico 5. Nesse tópico 5, ok? Sobre a eficiência. Foi o Você último está no artigo 37, né? Isso. O É princípio, esse artigo. o princípio da eficiência foi o último princípio do artigo 37, ok? Uhum. Aí, nesse tópico 6, nós daremos continuidade àquele artigo 2º daquela lei que ela menciona isso daqui. Vamos voltar aqui, como princípio da administração pública. Aqui. Artigo 2º da Lei 9.784 de 99. A administração pública obedecerá, entre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade. Então, nós vamos dar continuidade aos princípios administrativos, certo? Agora fundamentados na Lei 9.784 de 99, ok? Então, os princípios administrativos taxativos e expressos no artigo 37 foi até aqui, até eficiência, certo? Marquem aí o tópico 5. O tópico 6 é desta outra lei. Mas eu vou tirar uma dúvida aqui com o pessoal da UERJ. Tem alguém aí? Porque disse que era para aplicar atividade com vocês a partir de 9 horas. Estou aqui, Mariana. E aí, qual a continuidade? Você para agora e aplica o simulado.